Bom dia, crianças. Aqui quem fala é o professor Glemils. Hoje, na nossa aula de português, nesse dia, terça-feira, 27/4, a gente vai trabalhar estabelecendo relações entre partes de um texto, ok? E o que é que nós devemos aprender e o que é que tem para a gente aprender hoje, professor? O que é estabelecer relações, primeiro, entre as partes de um texto? Estabelecer relações entre as partes de um texto é fazer comparações entre elas, onde a gente vai notar que tem determinadas palavras que são usadas no texto para que substituam outras palavras ou nomes para não haver o uso de repetições. Vamos lá ver um exemplo? Te digo agora. Um exemplo. Para que é que a gente tem que estabelecer relações entre a parte de um texto e evitar o uso de repetições de palavras na escrita? E por que é que a gente tem que ler bastante? Por que é que a gente tem que exercitar a escrita? A leitura, ela melhora a qualidade da sua relação dialogal, oral. E a escrita melhora a sua caligrafia, a sua gramática, a sua ortografia e melhora no seu vocabulário. E esse conteúdo ele é importante justamente para isso, a gente ampliar a nossa escrita, o nosso vocabulário. Então a gente vai estabelecer relações entre as partes de um texto. A gente vai hoje trabalhar um texto chamado Memórias de Lobato, que é um texto que vai falar sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai ter os personagens lá numa pequena história na qual a gente vai fazer essa relação entre as partes do texto para aprender o que a gente tem para hoje, ok? Eu vou dar um exemplo de estabelecer relação entre as partes de um texto. Um exemplo. O professor Glemilson chegou na escola Poetisa Abigail Sampaio. Ele vai iniciar a aula. O mesmo já está no quadro, fazendo a agenda. Notaram toda essa frase que eu falei? Agora a gente vai estabelecer relações entre elas. O que é que eu falei no início do vídeo? A gente tem que ampliar o nosso vocabulário, a nossa escrita, para não fazer a repetição de palavras. Veja bem, eu se referi a mim, professor Glemilson, de 3 formas diferentes. Quais foram elas, professor? A primeira, o professor Glemilson, ele e o mesmo. Veja bem. E o que é que a gente tem que usar? Quais são as palavras? Quais são os recursos que a gente tem que usar para estabelecer essas relações? Veja bem, o que é que a gente vai aprender hoje. Vocês já conheceram os pronomes pessoais do caso reto. Vixe, professor, nome difícil. O nome pode ser difícil, mas com certeza vocês conhecem. Veja bem, os pronomes pessoais são eles: eu, tu, ele, nós, vós e eles. São esses os pronomes pessoais que se referem às pessoas, ok? Que nomeiam as pessoas e podem ser utilizados no texto para trocar o nome da pessoa, que nem eu utilizei no meu caso, no exemplo que eu dei para vocês. Vamos voltar ao exemplo. Se atentem para cá, ok? Ó, o professor Glemilson chegou na escola. Aí eu troquei o nome professor Glemilson por ele. Ó, ele vai iniciar a aula. Eu troquei pelo pronome pessoal ele. Ok? Então são essas relações que a gente tem que aprender no texto para a gente começar a ampliar o nosso vocabulário e a perceber que o texto ele é todo interligado, ok? Se tem o primeiro parágrafo, ele vai fazer relação com o segundo parágrafo, com o terceiro parágrafo, ele vai fazer relação frase a frase, ok? Então eu quero que vocês percebam nessa atividade de hoje é isso: estabelecer relações entre as partes de um texto. Terminou a frase, tem um ponto, vai dar continuidade, a gente tem que se atentar e tem que continuar fazendo as relações, frase a frase, parágrafo a parágrafo, ok? Então se atentem a essa explicação, assistam esse vídeo, leiam o texto, respondam a questão 1
e 2 da atividade, ok? A atividade vai estar em anexo no grupo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, no privado.